Esse é mais um vídeo da série Gravidez do Doutor Ajuda. Nessa série falaremos sobre as mudanças no corpo da mulher e na vida da mulher, os cuidados a serem tomados e como você pode se cuidar melhor nessa fase. E também, é claro, sobre o desenvolvimento do bebê até o nascimento e como a ultrassonografia ajuda a avaliar a formação do bebê, seu crescimento e seu bem-estar. Você engravidou e está num misto de emoções? Se sente feliz por essa notícia esperada, assustada por não ter planejado essa gravidez, insegura com esse novo mundo que se abre? Uma vez confirmada a gravidez, você deve saber que receberá uma série de conteúdos sobre a gestação. Cada uma dessas informações se refere a uma fase da sua gravidez. Como grande parte das pessoas sabe, o período de gestação é de até 41 semanas, o que dá próximo de 9 meses. Tendo em vista as fases de mudança do corpo e desenvolvimento do bebê, é padronizado dividir esse período em 3 partes e cada uma com 3 meses, por isso chamado de trimestre. Assim, o primeiro trimestre vai até a 13ª semana, o segundo trimestre vai da 14ª até a 27ª e o terceiro trimestre vai de 28ª até 41 semanas de gestação. Nesse vídeo falaremos do primeiro trimestre da gravidez. O primeiro trimestre da gravidez nem sempre é mil maravilhas, pode ser mais parecido com uma doença do que uma gestação saudável. Com as alterações hormonais, ocorrem muitas mudanças no corpo e no metabolismo da mulher. A grávida pode ter muitos desconfortos nessa fase. Eu vou falar das 6 principais alterações que as grávidas sentem. Primeiro, dor nas mamas. É muito comum ter muito desconforto nas mamas no comecinho da gestação. Isso ocorre pela sensibilidade do tecido mamário às alterações hormonais. A segunda alteração é muito sono e sensação constante de cansaço. Um dos sintomas que mais incomodam as grávidas no primeiro trimestre é o sono e cansaço constantes. Brinco que acho que é uma coisa da sábia natureza, que quer que a mulher pegue mais leve para poder ocorrer todo o processo de adaptação do seu corpo para uma gravidez, o que demanda mais energia e adaptações do metabolismo, principalmente do sistema cardiovascular. O problema é que normalmente as grávidas não conseguem descansar o quanto querem e o quanto precisam, porque a vida continua, o trabalho está lá, as obrigações cotidianas também. Terceiro, alterações gastrointestinais. É praticamente impossível passar o primeiro trimestre absolutamente sem nada de desconforto gastrointestinal. Algum sintoma deve aparecer nessa fase: náuseas, vômitos, azia, refluxo, gases, intestino preso ou mesmo solto. Pode ser mais leve ou muito intenso, mas ocorre pelas alterações hormonais que fazem com que a motilidade do trato gastrointestinal fique mais lento. Quarto, piora da qualidade de sono. Já falei sobre o aumento do sono e a sensação constante de cansaço no primeiro trimestre da gestação, mas um problema também corriqueiro é a piora da qualidade do sono das grávidas. Então é muito comum ter insônia, sono não reparador, mais pesadelos e tudo isso também pelas alterações hormonais, que levam a alterações no ciclo do sono. E assim como a maior parte dos sintomas pode aparecer no início, dar uma melhorada no segundo trimestre e piorar de novo no terceiro trimestre. E nesta última fase, também pelos desconfortos físicos com o aumento da barriga e pela ansiedade e preocupações com a chegada da hora do parto. Quinto, alterações urinárias. No início da gestação, é comum aumentar a frequência de idas ao banheiro, e isso também ocorre pelas alterações hormonais. Tende a ser mais intenso no primeiro trimestre, melhorar no segundo e voltar a piorar no terceiro. Nessa fase, pelo aumento do útero e aumento da pressão sobre a bexiga. Então não tem muito jeito, tem que se programar para ir mais ao banheiro. Sexto, alteração do humor. Muitas mulheres ficam mal por não se sentirem tão felizes no início da gravidez. O que acontece normalmente é que, depois da surpresa de um teste de gravidez positivo e a felicidade inicial, vem todos os sintomas de desconfortos que já falei. Além disso, os hormônios afetam também o humor. E normalmente, no primeiro trimestre, o humor tende a ficar mais deprimido. A mulher não tem muita vontade de sair de casa, pode se sentir triste, mas depois desses 3 primeiros meses, isso tudo tende a melhorar. Ainda pode existir uma labilidade emocional, a mulher pode ficar deprimida, ansiosa, irritada, sensível a tudo e oscilar bastante entre todos esses polos. Mas não se julgue se você não se sentir a pessoa mais feliz do mundo por estar grávida. Pode culpar os hormônios. E tente se blindar, na medida do possível, daquelas situações que te fazem mal. São muitos os sintomas que podem incomodar a gestante de primeiro trimestre, mas calma, parte disso tende a melhorar bem no segundo trimestre e nessa fase você tende a voltar a se sentir mais você mesma e a ter mais pique para tudo. Agora que você já sabe reconhecer as principais alterações da gravidez, eu quero falar do ponto mais importante desse vídeo, a importância das consultas de pré-natal. Para que serve o pré-natal? O pré-natal tem como objetivo auxiliar a mãe a ter a melhor gestação possível. Engloba uma série de medidas para melhorar o bem-estar da grávida e da gestação nesse período. Ações preventivas com foco em evitar doenças, até a avaliação constante da mulher e do bebê para a identificação precoce de problemas de modo a diminuir os seus efeitos. Como isso normalmente é feito? Como isso se aplica na prática? São nessas consultas que o médico vai ver o que está sentindo, vai te pesar, avaliar sua pressão arterial, ver se você tem doenças prévias, os medicamentos que você está usando, ver todo o seu histórico médico e checar alguns exames importantes do início da gravidez e também
esclarecer todas as suas dúvidas. Nos casos de suspeitas de problemas na gravidez, novos exames podem ser solicitados e a rotina de consultas pode mudar. De uma maneira geral, só para você se programar, as consultas de pré-natal em gestações de baixo risco são marcadas uma vez por mês, do início até perto de 32 semanas, entre 32 e 36 semanas a cada 2 semanas e, a partir das 37 semanas, uma consulta por semana. Para o primeiro trimestre, existe uma rotina de exames e recomendações que acho importante reforçar. Eu vou começar falando dos principais exames solicitados nessa fase. 1. Tipagem sanguínea, ABO-RH. É muito importante a gestante saber seu tipo sanguíneo e ter essa informação anotada na carteira da gestante. No caso de ser RH negativa e o parceiro RH positivo, pode ser desencadeada a incompatibilidade RH e ela pode ser prevenida com o uso da imunoglobulina anti-RH durante a gestação, com 28 semanas ou em caso de sangramento. 2. Hemograma completo. Serve para identificar várias doenças dos glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, principalmente a anemia ferropriva, muito comum em grávidas. Este exame costuma ser repetido em outras ocasiões durante o pré-natal. 3. Dosagem dos hormônios da tireoide. Avalie as doenças da tireoide, dentre elas o hipotireoidismo, que é uma doença comum na população feminina e pode aumentar o risco de abortamento e outras complicações fetais quando não tratado. Também sabemos que existe o hipotireoidismo gestacional, transitório durante a gravidez, mas que também deve ser tratado. 4. Glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Identifica a diabetes pré-gestacional e a gestacional quando a glicemia de jejum no primeiro trimestre está acima de 92. A diabetes gestacional também é uma doença muito prevalente que pode ser tratada durante a gravidez para que não haja repercussões fetais. 5. Sorologias. HIV, sífilis, hepatite B e C, toxoplasmose, rubéola, sarampo, citomegalovírus, HTLV1 e 2, doença de Chagas e mais recentemente até o coronavírus quando necessário. 6. Exame de urina tipo 1 e urocultura. Identifica a presença de infecções urinárias que também são comuns em gestantes e podem ser assintomáticas, mas que podem causar diversas complicações, dentre elas o trabalho de parto prematuro. Dentre as recomendações, quero destacar 3 delas. A primeira recomendação é o uso do ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina vital na gravidez, porque ajuda a prevenir defeitos de fechamento do tubo neural, como a mielomeningocele. Isso vale mesmo que você ainda não esteja grávida, mas planejando e tentando. O ideal é iniciar o ácido fólico 3 meses antes de começar a tentar engravidar. Se isso não foi feito e você está grávida, comece o quanto antes. Vende em qualquer farmácia e você não precisa de receita médica para comprar. A segunda recomendação é a dieta na gestação. A grávida deve dar muita atenção ao que come para evitar possíveis infecções que podem prejudicar a gravidez e o desenvolvimento do bebê. Assim, evite carne crua se você nunca teve toxoplasmose, ovo com gema mole por causa do risco de pegar salmonela. Atenção também aqui para maioneses caseiras que levam ovo cru. Queijos não pasteurizados e queijos artesanais que não passam pela inspeção do Ministério da Agricultura devem ser evitados pelo risco de pegar uma bactéria chamada listéria, que está relacionada a abortos e problemas fetais. As frutas, verduras e legumes crus devem ser sempre bem lavados para evitar toxoplasmose e salmonela. O ideal é deixar de molho com hipoclorito de sódio na concentração de 1%. Deve-se colocar 2 colheres de sopa para cada litro de água e deixar de molho por 15 minutos. Outras recomendações na dieta menos importantes são evitar consumo de atum, cação, tubarão, peixe-espada, pelo risco de terem mais metais pesados que o limite saudável, e também não ingerir frutos do mar pelo risco de contaminação e intoxicação alimentar. Em relação a bebidas, a recomendação é reduzir ao máximo o consumo de cafeína na forma de café, chás, refrigerantes à base de cola, chocolates e bebidas energéticas, pois é um estimulante que pode trazer consequências para o bebê e a gestante, além de dificultar a absorção de ferro. Um outro foco de atenção para as gestantes é a bebida alcoólica. Não sabemos se existe uma dose de álcool segura, mas sabemos que o excesso traz malefícios para o feto. Então, o recomendado é que a grávida evite mesmo o consumo. A terceira recomendação é o cuidado com picadas de inseto. Depois do surto de Zika vírus, isso é uma questão que preocupa mais as grávidas. Mas devemos lembrar que os insetos podem ser vetores também de outras doenças, como a dengue, chikungunya e a febre amarela. Por essa razão, está recomendado o uso de repelentes para evitar que a grávida adquira alguma doença transmitida por insetos e para evitar que essa doença tenha alguma repercussão na formação do feto. As grávidas devem dar preferência aos repelentes com icaridina ou com IR3535. E além do repelente, eu recomendo que as grávidas evitem os horários de maior exposição aos insetos, que seria no começo do dia ou no final da tarde. E também que elas se protejam com roupas compridas, que sejam preferencialmente claras, que afugentam mais os mosquitos.
Muitas informações, não? Mas calma, são muitas mudanças. Isso tudo tende a ser mais intenso nos 3 primeiros meses e melhorar a partir do segundo trimestre. Veja e reveja este vídeo quantas vezes achar necessário. Além das mudanças no corpo da mãe, o bebê também está se desenvolvendo a todo vapor. A Scarlett falará a seguir sobre o bebê no primeiro trimestre. Agora que você já sabe como está a mãe, resta saber como está o bebê nessa fase. Primeiro trimestre é um período de muita ansiedade para a maioria dos casais. Ele equivale às primeiras 14 semanas ou os primeiros 3 meses de gravidez. É a época da gestação em que seu bebê tem o começo do desenvolvimento dos órgãos e conseguimos acompanhar e enxergar esse início da vida através da ultrassonografia transvaginal. Com apenas 6 semanas de gravidez, já é possível identificar o embrião em formato de feijãozinho dentro da sua bolsa amniótica, que chamamos de saco gestacional. E também pode-se ouvir seus batimentos cardíacos, que é a parte mais emocionante do exame. Muitos de vocês deixarão cair lágrimas ao ouvir o coraçãozinho do bebê. Toda a formação e desenvolvimento inicial fetal devem ser avaliados pela ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, exame realizado já pela via abdominal no período entre 11 semanas até o final da 13ª semana de gestação. Esse ultrassom é um dos principais exames que você precisa fazer na sua gravidez, pois nessa idade já é possível avaliar a formação de muitos órgãos, como coração, bexiga, rins, estômago, além de ver bem a face, o crânio, os bracinhos e as perninhas, a coluna, dá para contar até os dedinhos das mãos. Apesar da mamãe ainda não perceber, o feto movimenta bem livremente na bolsa amniótica, dá muitos pulinhos e rodopios. Além da detecção de malformações, esse exame tem por objetivo realizar o rastreamento de síndromes genéticas, como o rastreamento da síndrome de Down. Ele é feito através da avaliação de alguns sinais do ultrassom, como a medida da translucência nucal, que é um acúmulo de líquido na região da nuca do bebê. E esse é o principal marcador que nós avaliamos no ultrassom. A medida do osso nasal e a avaliação do fluxo do ducto venoso, que é uma veia de dentro do fígado do bebê, também são marcadores que ajudam a suspeitar de bebês com síndrome. Como eu falei, nesses 3 meses os órgãos do bebê já estão formados, e nos próximos meses eles irão se desenvolver mais. Isso nós falaremos nos próximos vídeos. A intenção com essa série de vídeos é te dar informações para que você entenda a importância do pré-natal, perceba a quantidade de informações valiosas que as consultas e exames, no caso o próprio ultrassom, pode te trazer e assim tenha atitude para cuidar melhor da sua gestação. Não falte nas consultas de pré-natal, faça seus exames pedidos, questione seu médico quanto às suas dúvidas e como proceder nas diferentes situações que pode ocorrer. E no final, siga as recomendações médicas para ter uma gravidez mais saudável. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.